Fala, cliniqueiros, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu até detesto perguntar tudo bem porque não tem uma contrapartida, né? Mas vamos lá. Vocês sabem que eu ando com a mente meio hiperativa nesse período ocioso e eu quero trazer um conflito ético e moral para uma profunda reflexão entre vocês aí. No final eu vou querer saber o que vocês pensam, né? Então não deixem de trazer bons argumentos, não deixem de comentar. De antemão eu não quero fazer nenhuma apologia à negligência de uma opinião médica, que hoje em dia é muito valorosa, e tampouco desrespeitar as medidas impostas pelas autoridades, tá bom? Sejam elas promissoras ou não, devemos segui-las. Portanto, permaneçam em casa, por mais que você não tenha dinheiro. Se você pode ficar em casa, mantenha. Se você não pode, assim como eu, vamos matar um leão por dia juntos. Afinal, a gente precisa prover o sustento da nossa família, né? Vamos lá. Antes de emergirmos uma alta reflexão, eu preciso explanar sobre alguns pontos que são de suma importância, os quais vocês devem ter ciência e também que devem ser ponderados. Eu até fiz aqui a minha colinha e, sabe, eu já quero deixar claro que aqui eu não tenho nenhuma ideologia política e eu não sou a favor nem contra nenhum político específico, sobretudo numa fase tão delicada, para debater ambos os lados, para debater as medidas emergenciais que nós estamos tomando. Mas tem coisas que precisam ser vistas, né? Mas muito me estranha também aqueles inúmeros ataques gratuitos. Afinal, nós estamos seguindo a riscas que os governadores estão exigindo, assim como o Ministério da Saúde está acatando uma ordem mundial recomendada pela OMS. Então, está tudo dentro dos conformes. E, para fim de cálculo, se nós estamos falando de vida, esse deve ser o exclusivo assunto a ser tratado: pandemia e vidas. E se a gente falar de vidas em um futuro relativamente próximo, também estamos falando de vidas que serão vítimas de um futuro caos social, o qual a FAO, junto com a OMS, já diagnosticou. Essas medidas radicais de confinamento social extrapolam o âmbito da medicina. Por quê? Uma coisa é a gente fazer um isolamento horizontal que permeia a paralisação 100% da economia. E aí desencadeia vários impactos em outras esferas. Então a gente está falando de sociologia, psicologia, gestão pública, relações corporativas, cujos pilares assolam a saúde de uma nação. Então é uma coisa bem importante que a gente precisa pensar. Vamos para o primeiro ponto. Então vamos lá. Primeiro ponto é que todos os países estão passando por um retrocesso econômico. Isso é fato, não é segredo para ninguém. Porém, o panorama econômico do nosso país é muito mais fragilizado e eu acredito que pode ser catastrófico e irreversível. Então, fica uma pergunta, né? Fica uma incógnita. Tendo em vista que a nossa renda per capita não se compara com países europeus e tampouco com países de primeiro mundo, bem como China e Estados Unidos, será que o nosso país volta ao normal, levando em consideração que somos um país composto por autônomos, empresários de pequeno e médio porte? É uma pergunta bem difícil. Afinal, são esses caras, assim como eu, porque eu me incluo nessa categoria, que sustentam boa parte da nossa máquina econômica. E aí que o bicho pega. Porque ai deles se eles não se reinventarem nesse período ocioso tão dificultoso. Vamos lá. Segundo ponto. Com a busca incessante do achatamento da curva, a qual sobrecarrega o sistema de saúde, você acha que nós precisamos de quanto tempo de confinamento? Se a gente levar por base, com a experiência dos países europeus, estamos falando entre 8 a 12 semanas para a gente poder retomar parcialmente as nossas atividades econômicas. Agora, particularmente, eu acho que nosso país não sobrevive nem 4 semanas. Tendo em vista que são países por autônomos. Isso é um fato. Além de tudo, quando você reabrir o seu comércio, você não vai reabrir estourando de vender e reabrir com uma prosperidade ou até mesmo para se manter. Isto é, se você realmente conseguir sobreviver nesse período ocioso. Mas, por exemplo, o meu segmento, que é saúde,
mesmo as pessoas não tendo dinheiro, elas vão precisar tratar o plano dos pais, dos filhos, dos familiares. Beleza. E eu posso também baixar o meu ticket médio de valor, ou seja, inferiorizar o meu valor que eu costumo fazer. Agora, imaginem as pessoas que têm produtos que atuam no setor têxtil, de confecção, beleza, entre outros que não são tão necessários. Essas pessoas, essas empresas que às vezes empregam mais pessoas e que têm uma folha de pagamento maior, o que serão delas? Será que o país volta ao normal? É um outro ponto. Terceiro ponto, não menos importante, é a nossa renda per capita, que já é baixa, sobretudo comparado com outros países. Com a recessão 100% da economia, o que você acha que pode acontecer? Porque uma coisa é aderirmos alternativas de isolamento que impactaria menos a economia. E já existe pesquisa que teremos o equivalente de infectados que temos hoje, adotando outros tipos de isolamento. Então, por que retroceder a economia 100%, paralisar a economia 100%, quando a gente poderia fazer um retrocesso menor? Concorda? Gente, é muito fácil declarar estado de calamidade junto com alguns prefeitos locais, esperar a verba do governo federal e ver o Titanic afundar, que foi tudo aquilo que a gente construiu, que são gerações de anos, tá? E assistir de camarote, dando tchau pro Titanic e pronto, uma coisa que talvez o Brasil não vá recuperar. E tudo isso por um interesse nocivo de uma futura reeleição para 2022. Imagine um caos social. Tem uma coisa que o Paulo Guedes me disse em uma entrevista que eu fiquei chocado. Ele falou assim: galera, a gente não pode deixar a inadimplência tomar conta do Brasil, senão o Brasil vira uma bagunça. Ou seja, o que acontece se isso acontecer? Paralisação 100% da economia. Então a gente vai ter uma redução de arrecadação tributária, que já está tendo, uma queda expressiva da renda per capita, escassez de produto, podendo gerar fome. Então imagina geral saqueando supermercados, pessoas não tendo peso da seriedade de um compromisso financeiro. Então vai virar uma baderna. A violência, a guerra vai tomar conta das ruas. Isso vai ser catastrófico. Quantas vidas a gente perde com isso? Por que a imprensa não cobre isso, tendo em vista que é tão alarmante quanto? E por que fomentam tanto o aprisionamento da histeria, com imposição de medo? Essa é uma grande pergunta. Quarto e último ponto. Tem cidades que estão paralisadas 100%, sem nenhuma suspeita ou com 3 ou 5 suspeitas de Covid-19, cujas cidades poderiam estar produzindo. Não estou criticando o que já foi feito até hoje. Se houve vidas salvas, vamos precisar nos preocupar agora com as vidas que podemos salvar em futuro relativamente próximo, em virtude da recessão econômica. Então veja bem, posto tudo isso, agora podemos refletir profundamente. Existe um conflito ético entre universalismo e utilitarismo. E o utilitarismo diz o seguinte: você pesa na balança se mata 3 pessoas para salvar 100. Ou seja, deixa morrer X pessoas para salvar uma quantidade muito maior. E o universalismo prega o seguinte: a vida não tem preço, então não podemos matar. Uma analogia bem simples. Vamos supor que você tem uma máquina do tempo, visita um ditador que matou milhões de pessoas inocentes, por meio de uma guerra nuclear, fome, escravidão, imagine o que quiser. Você está na cara do gol, na cara com o safado com uma arma engatilhada na cabeça dele. O que você faria? Se você tiver uma perspectiva universalista, você não o mataria porque você zela pela vida. Afinal de contas, se você matar ele, você permite e autoriza o outro a matar também. Agora, se você incorporar uma visão utilitarista, você não pensaria 2 vezes. A conta matemática é fácil. Você apertaria o gatilho, mataria um para salvar milhões. Essa é uma tomada de decisão muito complexa e muito difícil que precisará ser tomada com o achatamento do Covid-19. Não é um momento fácil de pensar com essa balança ética e moral. O que você acha disso? Nós estamos isolados socialmente, mas nunca isolados intelectualmente. Externe seus ideais com respeito aqui em nossos comentários.
por gentileza, não deixem de comentar. E se você comentar e faz parte aqui do meu estado de São Paulo, da minha cidade, capital, Morumbi, eu agradeço o carinho por você ter assistido o vídeo completo. Me chama via direct que eu tenho um presentinho para ti de 100% em caráter de cortesia. E assim a gente vai mudar o mundo. Um problema de extrema complexidade deve ter a devida atenção quanto antes. Não adianta agora você ficar defendendo o seu lado, a ideologia política. O país já tem muitos problemas com segurança, educação, saúde, demais da conta para político também ficar batendo cabeça entre eles. Esse é um momento crucial para a gente resolver esse problema de pandemia Covid. E o problema também é o povo ficar preso nessa histeria, nessa prisão de medo fomentada por uma imprensa que não está dando a devida cobertura sobre esse assunto, que também é muito sério. Então eu trouxe esse assunto justamente para você ter um olhar mais crítico e mais macro sobre um assunto tão sério. Que Deus nos proteja nesse período.